Glória a Deus. Irmãos, estamos de volta, para darmos prosseguimento à lição, É o terceiro vídeo, Nós vamos orar a Deus pedindo a bênção dele, para darmos sequência a essa lição, A lição que fala sobre discernimento, crítica em ação, Vamos orar. Senhor Deus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esta oportunidade de darmos prosseguimento ao estudo da palavra do Senhor e que nesta manhã o Senhor possa nos abençoar os teus servos mais uma vez, a todos que estão ouvindo ou estarão ouvindo esse estudo, que possamos crescer no conhecimento e na admoestação do Senhor. Nós te oramos assim e te agradecemos, ainda pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós terminamos o vídeo anterior, o segundo vídeo, falando sobre uma ação do cristão que busca autenticidade, É o exercício da verdade conosco, com o próximo e com Deus, sendo luz neste mundo e trevas imitando a Cristo. Aí nós vimos por que é importante discernir para fazer a vontade de Deus, Aí nós vimos aqui para que o mundo possa ver em nós a Cristo. As pessoas olhem e digam, esse é um servo de Deus, é uma serva do Senhor, E aí, finalizando esse primeiro tópico, temos aqui uma ação de vivenciar a vontade de Deus. Quando você discerne a palavra, você está procurando viver através de uma ação para vivenciar a vontade do Senhor. E aqui diz, discernir a vontade de Deus conduz-nos ao seu exercício, influenciando nosso proceder na igreja e no mundo, Quando nós recebemos, quando nós temos o conhecimento da palavra e sabemos discernir, esse discernimento vai fazer com que a gente possa influenciar, nosso proceder, o nosso comportamento dentro e fora da igreja. Vamos agora ao segundo tópico da lição, que fala sobre os instrumentos de Deus para o discernimento, Aqui nós temos um provérbio árabe que diz assim: a primeira vez que tu me enganares, a culpa será tua. A partir daí, a culpa será minha, Que a pessoa ser enganada mais de uma vez, Aí é falta de discernimento de que aquilo que está acontecendo ali está errado, Como diz um ditado popular, que pecar é humano, porque somos seres humanos passíveis de erro, de pecar, Mas permanecer no erro, aí não é pecar, é burrice, Permanecer naquele mesmo erro. Irmãos, como o crente pode buscar discernimento para as decisões que precisa tomar, Como é que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso por meio da sua vida devocional, No encontro com Deus, pela meditação da sua palavra, o Senhor aponta o caminho que devemos seguir, Você ter aquela rotina, Aquela rotina diária de ler uma porção da palavra de Deus, você dobrar os joelhos para falar com Deus, você ter um momento a sós com o Senhor, tudo isso aí nos ajuda a conhecermos mais o nosso Deus e a sua palavra, para podermos saber discernir as coisas do nosso dia a dia, Na nossa casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Ainda com base no livro de discernimento espiritual, sugerimos algumas práticas para podermos, de fato, crescer no discernimento, No discernimento das coisas e da palavra de Deus. Primeira medida, a meditação da palavra de Deus. Se você não tem esse hábito, faça um esforço para criar esse hábito, de todo dia,
Hoje nós estamos meditando na palavra de Deus às 10 horas da manhã, né? Todos os dias, por conta dessa quarentena, né, do coronavírus. E aí em casa a gente está fazendo isso aí. Mas cada um de nós, individualmente, devemos ter o nosso momento a sós com Deus, lendo a palavra, discernindo a palavra, orando a Ele. É isso aí que faz a gente crescer no discernimento da palavra do Senhor. Então, meditação na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, diz o autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Observemos o que está escrito no livro de Provérbios. Acompanhe este esboço sugerido por um autor chamado de Roberto Liardon, em seu livro Aprimore seu discernimento. Então aqui tem algumas dicas a respeito da meditação na palavra de Deus. A primeira orientação: ao se deparar com a necessidade de saber se um negócio ou parceria tem ou não a aprovação do Senhor, compare as pessoas envolvidas e o negócio exatamente com Provérbios. Aqui tem uma lista de provérbios, né? Provérbio 1, 6, 10, 11, 12, 13, né? Tem uma lista grande aqui, vai até Provérbio 29. Então todo o livro de Provérbios vai trazer uma orientação a respeito disso. Quando você estiver escolhendo o melhor de Deus em uma união para a vida toda, aqui no caso ele está falando sobre namoro, noivado, casamento, né? Medite em Provérbios. Provérbios também tem orientação de como você deve escolher o melhor de Deus para a sua vida. Provérbios para hoje. Você tem buscado na palavra de Deus discernimento para as decisões que precisa tomar, né? A gente não pode, nós como cristãos, como servos de Deus, como servos do Senhor, precisamos saber discernir as coisas na hora de tomar uma decisão, para não tomar a decisão errada, né? Segunda orientação prática a respeito da vida devocional, também chamada de liturgia pessoal, culto individual ou encontro com Deus. É aquele momento, se possível, diário, de 20 a 30 minutos, que você separa para estar a sós com Deus. É a prática de Mateus capítulo 6, verso 6, que diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabemos que muitos têm dificuldades, né, irmãos, de fazer isso. Muitas pessoas têm dificuldade, não sei se por causa do trabalho ou por causa de alguma razão. Poucos são os filhos de Deus, incluindo até pessoas a nível de liderança, que conseguem separar um momento do dia para um encontro com Deus. Isto é, ler a Bíblia e orar todos os dias, né? Que até a gente a nível de liderança às vezes negligencia isso. Isso é fundamental, ter uma vida devocional com o Senhor todos os dias. Provérbios para hoje. Lembre-se, se você não conseguir encontrar Deus no silêncio do seu quarto, não conseguirá encontrá-lo em nenhum outro lugar neste mundo. Veja, uma coisa é você estar sós com Deus no seu quarto, falando com Ele, né? Se derramando aos seus pés. Isso é interessante. Que outro recurso poderá ser usado para você ter esse momento devocional, né? O jejum, quando o homem se esvazia completamente para ouvir o que Deus tem a dizer, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm esse hábito, né? Eu de vez em quando faço, mas é claro que não deve
se fazer jejum por fazer, mas deve se fazer por um motivo, né? Por uma razão importante. Jejum, o poder na fraqueza. Não é uma condição obrigatória, mas uma sugestão poderosíssima. É uma atitude de autoesvaziamento, da abertura de Deus. Pois no ambiente criado pelo jejum, ficamos mais abertos à comunhão e à voz de Deus, né? Nosso corpo, nossos sentimentos e nossa razão tornam-se mais disponíveis e a comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo transcende as situações normais do cotidiano espiritual. Todavia, cuidado para não transformar o jejum em uma lei. E também não esqueça que a oração não substitui a obediência. É um autor, A.W. Tozer, né, que colocou isso aqui. Então, é importante a gente poder, sempre que possível, em alguma coisa muito séria, orar, né? Não sei se os irmãos se lembram, mais recentemente houve um momento em que o Brasil inteiro, né, as igrejas evangélicas e até outras igrejas, outros segmentos, no domingo oraram pelo Brasil, pelo país, né? Então é por alguma coisa muito séria que você deve fazer o jejum. E não todo dia jejuar porque eu quero ficar mais perto do Senhor, quero ouvir a voz de Deus. Não é, jejum não é uma brincadeira, é uma coisa séria, né? Terceiro tópico da lição, o discernimento e 3 questionamentos. Há certas situações, né, em que nos sentimos confusos. Não acontece isso às vezes, né, com você, meu irmão, meu amigo? Nos sentimos confusos quanto ao que pretendemos fazer, sem ter a convicção se aquilo é certo ou errado, e sem poder contar com um bom conselheiro por perto, porque nem sempre tem alguém por perto para que você possa receber uma orientação de um conselheiro. Tem a Bíblia, que deve ser lida, porque a Bíblia é o maior conselheiro que alguém pode ter, porque ela é a palavra de Deus, né? O que fazer nessas circunstâncias, quando você não tem um conselheiro do lado? Como encontrar a sabedoria e a certeza da resposta certa? Aqui, gostaria de seguir pelo menos 3 questionamentos na lição que deveríamos fazer ao buscar a resposta certa, né? Por que é importante perguntar se os outros fariam o que nós estamos pretendendo fazer? Porque os nossos pais, cônjuge ou mesmo os filhos não fariam tal coisa, certamente é algo que não devemos fazer. Se você vai fazer alguma coisa e na ótica do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, dos seus filhos, você questionar com eles, eles disserem não, isso aí é absurdo, não é para fazer. Então é um sinal que aquilo que você vai estar querendo fazer pode trazer consequências ruins. Porque 2 ou 3 pessoas da mesma família, tomando conhecimento daquele assunto, sabe que aquilo ali não é uma coisa boa para a sua vida, né? Então, primeiro questionamento: o que pretendo fazer é algo que qualquer um poderia fazer? Você gostaria de ver seus pais, seus irmãos ou outras pessoas que você ama e admira agindo daquela maneira, né? Você tem algo a fazer e aí você faz um questionamento. Isso que eu vou fazer, poderia qualquer outra pessoa fazer e não teria nenhum problema? Mas se tem, então é de você discernir se deve fazer ou não, né? Aquilo que é correto para você deve ser correto para todos, mas se você não gostaria de vê-los agindo assim, é sinal de que aquilo não serve para você. Quando você começa a ver, peraí, se aquele irmão, aquela irmã, né, ou aquele meu pai, meu irmão, meu parente não quer fazer, então tem alguma coisa errada, né? Aí dá para você discernir de que aquilo ali não é uma coisa boa para mim, né? Para você. Então vamos pensar nisso, né? Irmãos, vamos fazer uma pequena pausa nesse terceiro vídeo para entrar no quarto vídeo, né?
Daqui a pouco a gente começa o quarto vídeo, tá certo?